Aqui um regresso ao ouvido de algum interregno das esferas judiciais. No mês passado tivemos outra conferência, mas era uma conferência da Unifoz, portanto era outro modelo, neste caso uma conferência aberta a todos, e a fazer aqui a apresentação da doutora Ana Catarina Fialho. Em primeiro lugar agradecer o convite que lhe fiz, já foi há algum tempo, o tempo vai passando, mas pronto, estas coisas têm que ser agendadas com alguma antecedência, e foi logo pronta a dizer que sim, a disponibilizar o seu tempo, o seu saber, e de forma gratuita. Portanto, aqui a delegação de Vila Real e os advogados em geral, e em especial aqui os de Vila Real, agradecem muito a sua disponibilidade. Portanto, fazendo uma apresentação da doutora Ana Catarina Fialho, licenciada e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, com a dissertação da responsabilidade civil por abandono afetivo. Desde logo aprofundou, portanto, esta área que hoje vamos falar, que é a questão do direito da família, crianças e sucessões. Portanto, é a nossa colega, está inscrita na Ordem dos Advogados, é advogada, também foi assessora, tem aqui um passado na parte administrativa, que foi assessora do Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, portanto tem aqui experiência também nesta parte extrajudicial, pode-se assim dizer, do direito da família, nomeadamente com a CPCJ, com a FAP e com os APCs. Portanto, tem experiência nesta área e também concluiu uma pós-graduação em bioética na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E o curso, o meu inglês é assim um bocado muito fraco, pode-se assim dizer, e também tirou o curso de Child Protection, Children Rights in Theory and Practice, da Harvard Law School. Portanto, é membro do Instituto Português de Processo Civil e pronto, está inscrita na Ordem dos Advogados e a nossa colega. Tem participação em diferentes publicações, nomeadamente na Autoridade Internacional dos Fundos Maríneos, do Processo Especial da Tutela da Personalidade do Projeto de Reforma do Processo Civil, o Guia Prático do Processo Eleitoral para a Assembleia da República e Comunicações Judiciais Diretas, o Guia Prático do Processo Eleitoral do Presidente da República, o Guia Prático do Processo Eleitoral dos órgãos das autarquias locais, da irresponsabilidade, a responsabilidade da família e o valor do afeto, o reconhecimento e execução de decisões da matéria matrimonial e responsabilidades parentais, e por fim, que é hoje o tema que vamos tratar, é o Guia dos Procedimentos Judiciais da Adoção. Portanto, hoje vamos ter o nosso tema, que é o Guia, que é o Procedimentos Judiciais da Adoção, e, portanto, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e vamos de certeza aprender aqui muito com a colega, portanto passaria a palavra à doutora. Olá, boa tarde a todos. Queria antes de mais agradecer à delegação de Vila Real, na pessoa do Dr. Filipe Macedo, e ao Conselho Regional do Porto por este convite e esta oportunidade. É uma honra estar aqui hoje a falar de um tema, como eu costumo dizer, um tema bonito do direito da família e das crianças, e espero que, entretanto, já consigo ter acesso ao bate-papo, portanto que consigamos ter aqui uma discussão interessante sobre um tema em que a participação do advogado por vezes é um pouco desvalorizada, mas que deveria ser essencial, até tendo em conta aquilo que está em causa nestes processos. Não me querendo alongar muito, até porque tenho algumas coisas para vos dizer, e entrando já no tema, a adoção é um vínculo que, à semelhança da filiação natural, mas independentemente de laços de sangue, se estabelece entre duas pessoas. Trata-se de um elemento jurídico complexo com uma dimensão privada, a vontade de adotar e os consentimentos, e uma dimensão pública que lhe é dada pela sentença constitutiva. A adoção nasce de um problema social, nasce de uma realidade que afeta a sociedade em geral. A ausência de um meio familiar normal, um direito da criança em adquirir uma família que lhe proporcione afeto, carinho, amor, promova a educação,
que zele pela sua segurança, pela saúde, pelo sustento e promova todo o seu desenvolvimento físico, psíquico e afetivo. É uma medida ideal e privilegiada de proteção das crianças privadas de meio familiar e permite a inserção estável e segura no seio de uma família substitutiva. Ou seja, é uma fonte de relações familiares que se traduz num ato jurídico pelo qual se estabelece uma relação legal de filiação. Eu fiz aqui um discurso um bocadinho pela evolução histórica da figura da adoção, também para introduzir um pouco o nosso tema, e vou saltar um bocadinho, até porque eu depois disponibilizarei este PowerPoint para a delegação e para quem precisar. O Código Civil de 1867 não consagrava o Instituto da Adoção. Apenas em 1966 é que esta figura aparece pela primeira vez e muito fechada aos casais unidos pelo matrimónio, que há mais de 10 anos não separados e sem descendentes, com a idade mínima de 35 anos, podiam adotar. Ou seja, tínhamos aqui uma limitação da adoção àquelas famílias que biologicamente não lhes era possível constituir este laço familiar. Depois temos aqui uma série de decretos que foram aqui alterando estas regras. O decreto número 185 de 93 reduziu a duração do período de casamento, consagrou as regras relativas à adoção internacional e introduziu o procedimento de confiança judicial com vista à futura adoção. Daqui a pouco já vamos falar, não vou entrar muito, mas vamos passar um pouco por aí. A lei número 31 de 2003 eliminou o limite temporal após o nascimento para a não prejudicialidade da possibilidade de ser adotado, agilizou os procedimentos na promoção e proteção e a pendência do processo de adoção suspende todo e qualquer processo de averiguação. Temos então, em 2015, a grande reforma na adoção. Foi um pouco a consagração do regime jurídico do processo de adoção, que é aquilo sobre o qual nos vamos focar hoje. Consagrou este regime num único diploma, portanto a adoção deixou de estar espalhada por vários diplomas, várias regras do Código Civil e os outros decretos, eliminou a figura da adoção restrita, temos apenas hoje uma forma de adoção. Muitos dos colegas, quando começaram a trabalhar, sabiam que existia a adoção restrita e a adoção plena, eram figuras diferentes. Elimina o processo tutelar civil de confiança judicial com vista à adoção, estabelece regras relativas ao conhecimento dos antecedentes genéticos, um bocadinho que é à procura da verdade biológica, estabelece a possibilidade da manutenção da convivência entre os irmãos quando os projetos de vida sejam diferentes, ou seja, quando um pode ser adotado e o outro não, ou mesmo adotados por famílias diferentes, e estabelece um procedimento de acompanhamento pós-adoção. Isto advém de forte discussão ao nível da nossa sociedade em relação ao que deveria ser ou não a adoção e de uma série de processos que acabaram por ser míticos. Se calhar todos estamos recordados de ouvir até na televisão processos de adoção conhecidos, ou pelo menos tentativas de adoção conhecidas, como seja o caso de Esmeralda, por exemplo, que foi um dos mais discutidos e que esteve um pouco na base destas alterações. A Lei 2 de 2016, de facto, com a abertura ao casamento entre casais do mesmo sexo, veio eliminar a restrição que existia relativamente à heterossexualidade, ou seja, o facto de só casais heterossexuais poderem adotar. E foi aquilo que estabilizou um pouco o que temos hoje. Quanto aos instrumentos supralegislativos que regem esta matéria, temos os artigos 36, número 5 a 7 da Constituição, 67 e 69, aquele curioso número, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção Europeia em matéria de adoção de crianças e a Convenção relativa à proteção de crianças e cooperação em matéria de adoção internacional. Quanto a instrumentos legislativos, temos os artigos 1576 e 1973 a 2002-D do Código Civil,
o regime jurídico do processo de adoção, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, a Lei número 7 de 2001, que criou aqui o regime de proteção das uniões de facto, e a Lei 2 de 2016, que já vos falei. Então, qual é o grande objetivo da adoção? A adoção visa realizar o superior interesse da criança e será decretada quando apresente reais vantagens para o adotante, quando se funda em motivos legítimos, não envolva sacrifício injusto para os filhos do adotante e seja razoável supor que entre o adotante e o adotado se estabelecerá um vínculo semelhante ao da filiação. Ou seja, o adotando deverá estar ao cuidado do adotante durante um período suficiente para se perceber se existe ou não esta criação de laços afetivos e a conveniência na constituição deste vínculo. Está uma colega a perguntar se seria possível obter o PowerPoint, eu vou disponibilizar, como já tinha dito no início. Já respondeu, era para escrever, já está. A adoção apenas pode ser constituída por uma decisão judicial e mediante um processo próprio, de caráter urgente, designado por fase judicial do processo de adoção. Ao atribuir esta competência exclusiva a um órgão jurisdicional, pretendeu-se garantir que a constituição deste vínculo, semelhante ao da filiação, fosse decidido pelos titulares daquele órgão, do órgão jurisdicional, face ao seu estatuto de isenção, independência e imparcialidade. Portanto, é por isso que é um tribunal a decidir estes casos e não qualquer outro organismo. A constituição do vínculo familiar resultante da adoção é um ato complexo ou misto, que exige uma declaração de vontade tanto do adotante como do adotando, a tal dimensão privada, e uma sentença que decreta essa adoção, a dimensão pública. Quanto aos requisitos da adoção, para os adotantes devem ser casados ou unidos de facto há mais de 4 anos, ambos com mais de 25 anos de idade, releva o tempo anterior de união de facto, atenção, em relação aos casamentos, por exemplo, do mesmo sexo ou de sexo diferente, ou de adoção singular, para quem tiver mais de 30 anos de idade. Quem tiver mais de 60 anos de idade só pode adotar se a criança lhe tiver sido confiada antes dos 60 anos de idade. A partir dos 50 anos do adotante, a diferença de idades entre o adotante e o adotando não pode ser superior a 50 anos. Existem algumas exceções a estas regras, como por exemplo, se o adotante for filho de cônjuge, ou quando existam motivos ponderosos ou se trate de uma fratria, irmãos, e apenas se verifica essa situação em relação a algum ou alguns destes irmãos. No que concerne ao adotado, deve ter menos de 15 anos à data do requerimento, mas pode esta idade ser superior, nunca superior a 18 anos, se tiverem sido confiados aos adotantes ou a um deles, quando se tratar de filho de cônjuge. Os efeitos da adoção são a integração completa do adotado na família do adotante, a extinção dos laços familiares com a família biológica, a perda dos apelidos de origem e aquisição dos apelidos do adotante, portanto, há aqui uma alteração de nome, sendo que o tribunal pode modificar o nome próprio do adotado a pedido do adotante, excepcionalmente e por motivos ponderosos, ou seja, imaginemos uma criança que não tem qualquer ligação ao seu nome biológico. Se não for português, o adotado adquire a nacionalidade portuguesa, e acho que já estou aqui um bocadinho para a frente, e é irrevogável. Depois de ser decretada, não pode ser revogada, mesmo que todos concordem com isso. Ocorre a mudança dos números de identificação, portanto, há como que uma história civil que fica para trás. A adoção por unidos, de facto, veio um bocadinho atrás da discussão que houve em relação a casais do mesmo sexo, figuras, e acabou por acontecer um bocadinho antes. As pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente que vivem em união de facto
podem adotar em condições análogas à dos cônjuges nos termos do artigo 7º da Lei nº 7 de 2001, portanto a Lei da União de facto. Ao conferir-lhes esse direito de adotar em condições análogas à dos cônjuges, a quem se exige 4 anos de casamento, também estes devem permanecer unidos nas mesmas condições. O legislador foi mais longe do que é estabelecido na Convenção Europeia em matéria de adoção, que parece restringir um pouco a adoção a 2 pessoas unidas pelo casamento, no artigo 6º, se tiverem curiosidade de ir procurar. Ora, o processo de adoção, e entrando aqui de facto já naquilo que nos interessa, trata-se de um processo de jurisdição voluntária de caráter secreto, urgente e isento de custas. Estão aqui os artigos todos, portanto é mais fácil para consultar. Sendo que na falta de disposição especial, todos os prazos são de 10 dias, mas os espaços ou promoções de mero expediente, bem como todos os considerados urgentes, devem ser proferidos no prazo máximo de 2 dias. Que é o que está aqui. As competências do Tribunal em matéria de adoção são exercidas pelas secções de família e menores da instância central. Mas nas áreas não abrangidas por estas secções, como é a regra normal, essa competência caberá às secções de instância local, ou no caso de não ocorrer desdobramento, às de competência genérica da instância local. O Tribunal territorialmente competente para decidir a adoção é o Tribunal da Residência da Criança, sendo que a prestação de consentimento prévio para a adoção pode ser realizada em qualquer secção de família e menores da instância central ou de competência genérica. O consentimento prévio para a adoção pode ser prestado independentemente da existência de qualquer processo de adoção, por qualquer um daqueles que o devam prestar, sem necessidade de identificar logo o futuro adotante. Para ser válido, este consentimento tem que ser prestado pessoalmente, por declaração oral e perante um juiz, para que este possa e deva esclarecer o declarante sobre o significado e sobre os efeitos jurídicos do ato. A prestação do consentimento pode ser requerida por quem o deva prestar, pelo Ministério Público ou pelos organismos da Segurança Social. Contudo, eu estou a andar muito depressa e depois esqueço-me do meu PowerPoint, desculpem. Contudo, a mãe da criança não pode dar o seu consentimento antes de decorridas 6 semanas após o parto. Portanto, há aqui este período que se considera de reflexão, as tais 6 semanas após o parto. A prestação de consentimento prévio por quem tem idade igual ou superior a 16 anos é válida, não carecendo da autorização dos pais ou do representante legal. Portanto, apenas abaixo dos 16 anos é que este consentimento seria necessário. A prestação de consentimento prévio pode ser realizada em qualquer juízo, como eu já vos disse, e recebido o requerimento, o juiz designa imediatamente hora para a prestação do consentimento, o qual tem lugar no próprio dia, ou caso tal não se revele possível, no mais curto prazo, na presença das pessoas que o devam prestar e do Ministério Público. Este consentimento deve ser inequívoco e prestado perante o juiz, que deve esclarecer o declarante sobre o significado e os efeitos do ato, ou seja, é dada esta solenidade da participação do juiz nesta diligência, de modo a que quem presta este consentimento esteja informado e plenamente esclarecido da solenidade deste ato e um pouco dos efeitos perpétuos que este ato acaba por ter, uma vez que é irrevogável. Da prestação de consentimento, ela haverá de um auto assinado pelo próprio e quando seja requerida a adoção, o incidente é logo apensado ao respectivo processo. O Tribunal deve comunicar ao organismo da Segurança Social este consentimento, adotando as providências necessárias para a preservação do segredo de identidade. Prestado o consentimento num prazo de 3 anos,
a criança não tiver sido adotada nem confiada mediante confiança administrativa ou numa medida de promoção e proteção de confiança com vista à futura adoção, o Ministério Público deve promover iniciativas processuais adequadas ao caso. O recurso das decisões preferidas em processos de consentimento prévio tem efeito suspensivo. Então, e como é que começa o processo de adoção? É apresentado um requerimento pelo adotante, instruído com o relatório do acompanhamento e avaliação do período de pré-adoção, elaborado pelo organismo da Segurança Social ou pela instituição particular autorizada sobre os elementos relativos à personalidade e à saúde do adotante e do adotado, à idoneidade do adotante, para criar e educar o adotando, à situação familiar e económica e às razões determinantes do pedido de adoção. Ou ainda, quando se mostra decorrido o prazo de elaboração deste relatório, sendo que os pais biológicos não são notificados para os termos do processo, salvo se este não tiver sido procedido de aplicação de medida de confiança com vista à futura adoção. A averiguação dos pressupostos da dispensa de consentimento dos pais deve salvaguardar sempre o segredo de identidade. Recebido este requerimento inicial, devem ser alegados todos os factos, desculpem, só não me quero enganar. Pronto. Os factos que devem ser alegados são exatamente estes. Que esta adoção apresenta reais vantagens para o adotando, é fundada em motivos legítimos, não envolve sacrifício injusto para os outros filhos do adotante, é razoável supor que entre o adotante e o adotado se estabelecerá um vínculo semelhante ao da filiação, e que condições é que existem já que demonstrem esta capacidade de suposição. Ou seja, para nós advogados, isto seria o tipo de factos que teríamos que alegar no requerimento inicial de adoção, passa exatamente por aqui, portanto, por demonstrar que estão preenchidos todos estes factos. O processo deve vir ainda com, em termos de documentação, o que é que se deve juntar? A prévia declaração da adotabilidade decidida no âmbito do processo judicial de promoção e proteção, a prévia avaliação favorável da pretensão expressa pelo candidato à adotante, quando estamos a falar da adoção de filho de cônjuge, o relatório de acompanhamento e avaliação do período de pré-adoção, onde estão todos os elementos relativos à personalidade, à saúde, à idoneidade, à capacidade, à situação familiar e as razões determinantes do pedido de adoção. No que toca a documentos essenciais que têm que ser juntos, a certidão de assento de nascimento do adotante e do adotado, a certidão de assento de casamento quando casados ou a certidão comprovativa da união de facto, aquela que é passada nas juntas de freguesia, as certidões de assento de nascimento de outros filhos quando haja, ou dos ascendentes, ou dos irmãos maiores do progenitor falecido, e a certidão da decisão que determinou a transferência da curadoria provisória do adotante para os adotantes, quando exista. O juiz determina ainda a pensação do processo de promoção e proteção onde tenha sido decretada a medida de confiança judicial com vista à futura adoção, exceto se esta disser respeito a várias crianças que não estejam incluídas no processo judicial de adoção, caso em que serão suficientes as certidões da decisão que decretou a medida e da decisão que determinou a transferência da curadoria provisória. Caso haja o consentimento prévio, como eu disse há pouco, também é apensado a este processo de adoção, bem como o incidente de nomeação do curador provisório. Caso o processo se mostre instruído com todos estes documentos, o juiz deve designar uma data para a audição dos adotantes, das pessoas cujo consentimento a lei exija, portanto, aqueles casos que eu disse há pouco, dos familiares, dos irmãos,
e do adotando, observando para isso as regras previstas para a adoção, para a audição das crianças nos processos tutelares cíveis. Portanto, o nosso RGPTC. Esta audição da criança passa por duas coisas. Pelo direito que essa criança tem a ser ouvida num ato que tem tanta importância para a sua vida e no direito a participar nesta decisão. A audição é feita separadamente e por forma a salvaguardar o segredo de identidade, devendo o juiz esclarecer as pessoas de cujo consentimento à adoção depende sobre os significados daquele ato e de tudo se lavrando ata. Caso os adotantes pretendam a inquirição de testemunhas, esse número de testemunhas não pode ser superior a 5. Mas entrando aqui na audição da criança, a audição da criança vem do artigo 4º da Convenção dos Direitos da Criança e da Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos das Crianças, que diz que os Estados devem adotar medidas legislativas, administrativas ou outras necessárias à realização dos direitos reconhecidos na Convenção. Vem nos cursos da Convenção sobre os Direitos da Criança, da Convenção Europeia, como já disse há pouco, do RGPTC, temos os artigos 4º, 5º e 35, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e os artigos especiais do Regime Geral do Processo de Adoção. O que é que se pretende com esta audição? Garantir o superior interesse da criança, promovendo os seus direitos, concedendo-lhe os direitos processuais e facilitando o seu próprio exercício, procurando garantir que estas crianças sejam informadas diretamente ou através de outras pessoas ou entidades, autorizadas a participar nos processos que lhes dizem respeito e não impede que sejam definidas pelos Estados regras mais favoráveis quanto a esta promoção. Estamos aqui a falar da criança enquanto sujeito de direitos, que tem direito à palavra e a expressar a sua vontade, e que deve ser tida em conta a idade e o nível de desenvolvimento, como é óbvio, cognitivo, emocional, social. Portanto, a capacidade para compreender e avaliar as situações e expressar livremente a sua opinião. Como é que esta audição deve decorrer, de uma forma que lhe seja compreensível? Portanto, obviamente que quando estamos a ouvir uma criança, e certamente já vários colegas passaram por esta situação, esta audição deve ser feita em condições em que a mesma consiga participar e com um discurso adaptado à mesma. No guia de procedimentos, nós temos, e aqui com o contributo fulcral da doutora Ruth Agulhas, um guia de questões que devem ser colocadas à criança e como é que se deve promover esta audição. Eu depois no fim também tenho o link do guia para quem ainda não conhece poder consultar. Esta audição deve ocorrer preferencialmente com o apoio da assessoria técnica. Porquê? Não estamos a dizer que juízes, advogados, os digníssimos procuradores não estejam todos preparados para fazer este tipo de audições. Mas os técnicos têm conhecimento que lhes permite desenvolver de outra forma e conduzir de outra forma estas situações, e aqui o papel do técnico tem que ser interventivo. Ou seja, o papel do técnico na audição não pode ser estar completamente calado, portanto, é necessário que ele intervenha, até para esclarecer a criança e para poder explicar alguma coisa que ela não esteja a perceber. E daí é importante que esse técnico estabeleça uma relação prévia com a criança. Eu não sei como é que estão a ocorrer as audições no resto do país. Aqui em Lisboa, as técnicas têm feito uma coisa muito interessante, que é convidar as crianças a, num momento que não o da audição, ir conhecer o tribunal, ir conhecer o espaço. Portanto, um bocadinho como quando os nossos filhos entram para a creche e nós vamos lá fazer a integração para que aquilo não lhes seja um lugar estranho, e esse trabalho é importante.
Outra coisa que eu acho que é importante, portanto, quem deve estar presente será sempre o juiz, o Ministério Público, o técnico, os advogados dos pais e das crianças e, claro, o funcionário judicial. É importante que não se utilize o traje profissional e que aquele espaço não seja intimidatório e hostil. Daí ser tão importante que nos nossos tribunais, e em especial nos tribunais especializados, que exista a salinha das crianças e, portanto, felizmente já temos um pouco espalhado por todo o país, nos tribunais uma sala com brinquedos e com um ar um bocadinho mais feliz do que o ar taciturno e pesado das nossas salas para as crianças, porque para nós advogados são todas lindas, com certeza. Esta audição deve reconhecer a condição da criança e facilitar que a criança fale diretamente e através da recordação livre, ou seja, não se deve fazer perguntas sugestionadas. Os tempos verbais devem ser simples, as palavras devemos procurar adotar no nosso discurso, ou neste caso no discurso do Dr. Juiz, ou da Dra. Juiz, uma forma de discurso próxima da criança, agora estava aqui a bloquear, e deve-se garantir que o depoimento da criança é confidencial. Os filhos do adotante aos maiores de 12 anos também são ouvidos e as testemunhas, que são as tais com o máximo de 5, isto para nós advogados também é importante às vezes perceber quantas testemunhas é que podemos juntar e, portanto, devem ser logo indicadas no requerimento inicial. Estando realizadas estas audições e não se considerando necessárias outras diligências, deve ser aberta vista ao Ministério Público para emissão do seu parecer. Portanto, são os artigos 26 e 27, a linha G, e 56, número 1 do regime jurídico. Efetuadas as diligências requeridas e outras julgadas convenientes, ouvido o Ministério Público após este parecer, é então proferida a sentença. A sentença de adoção não é em caso algum notificada aos pais biológicos, sendo que a extinção do vínculo biológico e a respectiva data, com salvaguarda do segredo de identidade, comunicadas aos pais biológicos. Ou seja, a sentença não é comunicada, mas aqueles pais sabem que naquele instante aquele vínculo cessou. Esta comunicação terá lugar a quando do averbamento da adoção ao assento de nascimento, nos termos previstos no Código de Registro Civil, com a salvaguarda da identidade dos adotantes, o que implica que a mesma deverá ser feita pela respectiva conservatória. Desculpem. Com a adoção, o adotado adquire a situação de filho do adotante e integra-se nos seus descendentes e na família deste, extinguindo-se quaisquer relações familiares entre o adotado e os seus ascendentes ou colaterais naturais, sem prejuízo dos impedimentos matrimoniais. Se um dos cônjuges adota o filho do outro, mantêm-se as relações entre o adotado e o cônjuge do adotante e os respectivos parentes. A sentença de adoção deve estabelecer o vínculo de filiação relativamente aos adotantes, bem como identificar as respectivas avoengas paternas e maternas, diz exatamente o mesmo que diz uma certidão de nascimento, e decidir sobre a composição do nome e apelidos do adotado, que perde os apelidos de origem, sendo o seu nome constituído com o uso dos apelidos do pai e da mãe, ou só de um deles, portanto as regras normais da constituição do nome. A pedido do adotante, pode, excepcionalmente, o Tribunal modificar o nome próprio da criança, se esta modificação salvaguardar o seu interesse, nomeadamente temos que ter em conta a proteção do direito à identidade pessoal, mas também favorecer a integração na nova família. Excepcionalmente, a sentença pode estabelecer a manutenção de contactos pessoais entre o adotando e elementos da família biológica, ponderada a idade do adotado. Ou seja, há crianças que têm memória, não é? A maior parte das adoções não são
a maior parte, às vezes até são, mas há muitas adoções que não são feitas a bebés ou crianças de tenra idade cujas memórias não existem. Há crianças que sabem quem é a sua família e, portanto, são adotados, mas têm memória de uma relação familiar anterior. E, portanto, a sentença tem que ter em conta esta realidade. Ou sendo caso disso, entre a família adotiva e algum elemento da família biológica, como seja, por exemplo, os irmãos. Desde que, em qualquer caso, os pais adotantes consintam nesta manutenção e tal corresponda sempre ao superior interesse. Após o trânsito em julgado desta decisão, ela é comunicada à Conservatória do Registro Civil, devendo constar da mesma a indicação do tribunal, o juízo e a secção, a identificação dos adotantes e do adotado, o objeto da ação, o fundamento do pedido, a transcrição da parte dispositiva da sentença e a data do trânsito em julgado. E bem assim, todos os elementos necessários ao averbamento e ao cumprimento do disposto no artigo 56, número 3 do regime. A adoção implica a atribuição ao adotado de novos números de identificação civil e identificação fiscal, de utentes de serviços de saúde e da segurança social, de modo a garantir a preservação deste segredo de identidade previsto no 1986 do Código Civil. Contudo, nos adotados com mais de 16 anos, mediante solicitação expressa, é garantido o direito ao conhecimento das suas origens, ou seja, nos adotados aos adotados. A decisão deve igualmente ser comunicada ao organismo competente da Segurança Social ou às instituições particulares autorizadas a intervir no processo de adoção, designadamente para aferir da eventual necessidade de acompanhamento pós-adoção. Muito sucintamente e fazendo um discurso sobre o processo judicial de adoção, é isto que tenho para vos dizer hoje. Deixo-vos a indicação do guia que se encontra disponível no blog do IPPC. Estou disponível para que possamos começar aqui uma conversa sobre estes assuntos, esclarecer também que o tema da nossa conferência hoje não era arrendamento, mas também era os procedimentos judiciais de adoção, portanto eu não me foquei tanto no procedimento pré-adoção e portanto aquele a que as famílias estão sujeitas na segurança social e que todos conhecemos alguns problemas, mas estarei disponível para qualquer esclarecimento ou para uma troca de ideias que possamos ter e que torne a nossa discussão um pouco mais interessante. Obrigada aos colegas pela vossa atenção e estou disponível, Dr. Filipe. Ora, muito bem. Pelo menos no bate-papo temos aqui duas questões, não sei se se enquadram, mas penso que sim. Sim. De uma colega, que é a colega, deixa eu ver se eu consigo ver aqui de forma mais correta, que é a doutora Ana Maria Lima Abreu, que fala-nos aqui o processo em curso na Segurança Social há cerca de 6 anos, tendo já esgotado de entrevistas e todos os procedimentos na Segurança Social, o que fazer? Portanto, acaba por ser uma questão, pronto, pré-adoção e na Segurança Social. Certo. Doutora, não conhecendo muito bem o processo, e se calhar a colega esclarecerá melhor no bate-papo, portanto, a doutora já tentou perceber o que é que se está a passar. É isso? Eu acho que tenho que permitir... Mas já passámos para a lista ou não? Eu tenho que permitir a colega queira falar... Tem que, ora bem, a doutora... Conseguir era o ideal. Doutora Renata, boa tarde. Ora, permitir falar, não sei se a doutora Ana Maria quiser... Doutora, boa tarde. Da palavra. Estão a ouvir? Sim. Estamos a ouvir perfeitamente. Gabriel, antes de mais, obrigada. Gostei muito da palestra, muito interessante e muito esclarecedora. Obrigada, doutora. Muito obrigada mesmo, foi muito esclarecedora e hoje consegui mesmo agendar para ouvir esta palestra, ainda bem que o fiz. A questão que eu coloco tem a ver com o seguinte: já houve notificação da decisão de aceitação de renovação da candidatura. Este processo já está na Segurança Social
há cerca de, 2014 para 2020, já São 6 anos. 6, 7 anos. E a questão que se prende agora é o seguinte: já foi feita uma reunião na Segurança Social com as técnicas, pronto, e parece que o processo está aqui numa fase de águas paradas, digamos assim. E assim, numa situação destas, o que é que se faz? Doutora, não conhecendo os termos do processo, se calhar tentar perceber de facto o que é que se está a falar, tendo uma conversa esclarecedora com a Segurança Social. Já foi feita essa conversa esclarecedora. Pronto. Por isso é que eu pedir ajuda num conceito genérico e geral, não conhecendo a situação em concreto. Certo. Numa situação destas, tendo já esgotado as conversas e as reuniões, o que é que se faz numa situação destas? Portanto, o processo há 7 anos sem qualquer... Doutora, pedir um esclarecimento à Segurança Social de até, por vezes, um pouco acima das técnicas, não é? Se não conseguimos perceber em que ponto é que está o processo, cumprir as regras todas do administrativo, não, pelo menos para perceber isto no processo pré-judicial. E depois fazer as regras do processo administrativo normal, porque quanto muito podemos estar perante a prática de um ato que não acontece. Portanto, eu diria seguir as regras do processo administrativo e solicitar uma intervenção hierárquica. Já ajudou muito, obrigada. Olha essa. Eu estava mais ou menos com uma ideia destas, mas precisava assim de alguém que viesse para nós advogados, e felizmente cada vez menos, isto é uma realidade, por vezes são realidades separadas, ou seja, nós advogados trabalhamos nas fases judiciais, tudo o que é extrajudicial e organismos públicos, nomeadamente a Segurança Social, estamos completamente barrados. Felizmente isto está a desaparecer, há imensas entidades que cada vez mais trabalham com todos os atores da justiça e que procuram também a nossa ajuda. E, portanto, é importante também ter aqui, por vezes, um papel pedagógico, que é, se não nos estão a dar uma resposta clara, portanto, é que ou sim ou sopas, não é? Pedir esse esclarecimento. Está bem? Muito obrigada, ajudou muito, agradeço muito mesmo. Prontos, doutora. Muito esclarecedora. Vamos então dar a palavra a outra colega. Muito obrigado, doutora Ana. Obrigada. Portanto, vou obrigada, ativar. Foi um gosto. Pronto. Precisar, disponha. Ora, agora aqui a doutora Olga Costa pediu a palavra. Portanto, não sei se ainda está em... Não, ainda está sem som. Entretanto, enquanto não conseguimos resolver, há aqui um colega, a doutora Amílcar César Fernandes, que nos faz uma seguinte pergunta. Nos casos das crianças recém-nascidas, faz sentido manter uma tramitação tão pesada, pode-se assim dizer? Não sei se... Estes processos, eu volto a dizer, são urgentes. No caso das crianças recém-nascidas, por exemplo, o consentimento não pode ser prestado antes das 6 semanas. Obviamente que temos que pensar que, de facto, se calhar seria o momento ideal para que estas crianças se tornassem adotáveis, contudo, estamos a falar de uma decisão que nos pesa a todos, que é de facto cortar os vínculos familiares. Obviamente que todos sabemos de processos de promoção e proteção que se arrastam no tempo mais do que aquilo que seria desejável. E por vezes em que a confiança judicial com vista à futura adoção seria de facto a melhor medida. Mas também temos de compreender as reservas do sistema em relação a isto, e temos que pensar que a adoção é algo muito recente na nossa vida legislativa, quer dizer, a primeira figura da adoção aparece em 66 e, portanto, e altamente restringida, não é? E pensada para casais que não podiam ter filhos. Portanto,
o sistema como a lei vai evoluindo, e nós o que temos que pensar é trabalhar todos, nomeadamente nós advogados, procurando que, por vezes, facilitar esta situação, ou não, quando achamos que isso não é legítimo, mas há prazos aos quais não podemos fugir e há decisões que de facto são penosas a tomar. E será eu sempre vou intervir também, mas eu sempre tive a ideia na altura que ainda era estudante, esta ideia da adoção, que havia um certo cuidado e alguma morosidade para não tornar esta questão num negócio, que esse pode acontecer, não é? Aliás, crianças, pais que querem ter filhos não podem, ou seja, e depois as questões monetárias podem-se aqui misturar e pode-se tornar aqui uma questão mercantil mais do que uma questão sentimental. Portanto, terá algum cuidado. Pelo menos tenho essa ideia. Aliás, nós temos a convenção com vista à adoção internacional, e a realidade é que, por exemplo, diversos países, nomeadamente em África, estão neste momento a restringir de tal forma a adoção internacional que ela se está a esvaziar, e, portanto, este caráter protetor do cuidado com o tráfico de crianças, não é? Também tem que existir por parte de todos. A grande questão, por exemplo, das 6 semanas. Nós falamos todos os dias que em Portugal já se devia começar a pensar a questão das barrigas de aluguer. Isto faz tudo parte de um todo, não é? Nós ainda temos uma lei que dá à mãe 6 semanas após o parto tempo para pensar naquele vínculo, se aquele vínculo se está a criar ou não. Também porque se entende que o pós-parto é um período complicado. E, portanto, está-se aqui esta quarentena que é semelhante à da recuperação de um parto, às 6 semanas. E sim, tem que se ter todos os cuidados para que não estejamos a expor estas crianças a algo ainda mais perigoso. Temos aqui outro colega, que é o doutor Pedro Miguel Lopes Carvalho, que já fez uma questão logo no início. Se um adotado consegue verificar a sua história antes do processo de adoção, ou esta torna-se de facto extremamente burocrática. Antes do processo. Há aqui uma questão. Antes do processo de adoção. Se consegue saber se. No fundo, eu acho que estou. Antes do processo de adoção seria no processo de promoção e proteção. Sim, vou ver se o colega se consigo. Doutor. Pedro. Sendo no processo de promoção e proteção, a criança, e aqui teria que ter um discernimento para querer perceber o que é que se está a passar, é parte no processo de promoção e proteção. Portanto, em princípio, deveria ter esse conhecimento. A não ser que seja dado um consentimento prévio muito cedo e que a criança só tenha conhecimento mais tarde. E isto está tudo... O colega já saiu da palestra, portanto já não consigo pedir o esclarecimento. Claro. Ficou esta questão. Deixa eu ver se há aqui outra. Não, para já ainda não há mais questões. Os colegas que estão a assistir, acho que está aqui uma nova mensagem, que é o colega Amílcar César Fernandes, não está a conseguir entrar, tendo em conta os superiores interesses, é que a colega está a ler, não está? Sim. Portanto, eu julgo que é melhor correr o risco de adoção de risco medido ou manter a criança institucionalizada. A institucionalização das crianças deve ser uma medida quase de última ratio, como a adoção. Eu, quando falo da institucionalização, a institucionalização tem um objetivo. E esse objetivo tem que ser pensado e tem que ser cumprido. Portanto, das duas uma, ou se reintegra aquela criança no meio familiar, seja seja esta reintegração feita de que forma for, às vezes até através da família alargada, ou manter uma criança institucionalizada por manter, é algo que nos deve chocar a todos, enquanto cidadãos e não apenas enquanto advogados e partes nos processos.
Portanto, eu acho que não se deve correr riscos com crianças, seja ele qual for. Deve-se ter decisões pensadas e estruturadas. E isto, o Dr. dir-me-á que é um discurso lindo de se dizer, mas é aquele que nós devemos manter enquanto guia para nós que trabalhamos nestas matérias e que defendemos uma profissão que também tem em conta o interesse público. Portanto, os colegas estejam à vontade, alguma questão. Não me façam questões a mim sobre a Docel, mas a doutora... Sobre arrendamento, pode ser, doutor? Não, arrendamento, e agora com as leis Covid, o arrendamento nunca foi matéria fácil, devido aos diferentes RAUs, NARRAUs e novo NARRAUs. Aliás, portanto, eu lembro-me quando fiz arrendamento na faculdade que levava um dossiê assim, cheio de leis diferentes, porque ainda por cima já apanhei o NRAU e portanto já foi, aquilo era uma confusão incrível. Mas em caso de ser preciso, que remete terá que se estudar ainda de forma mais aprofundada. Claro. Pronto, doutora, estamos aqui a aguardar, se há mais alguma questão. Eu penso que... Eu estou ao dispor de todos, colegas. Eu não pus no PowerPoint, mas vou acrescentar, antes de enviar para o Dr. Filipe, o meu e-mail e os meus contactos, caso necessitem de alguma coisa. E estou sempre ao dispor dos colegas, até às vezes crescemos muito da discussão com outros colegas e eu prezo muito essa discussão, porque também aprendo imenso com os outros e felizmente permitiram-me aprender imenso com eles. Obrigada. Sim, queria agradecer à doutora por ter disponibilizado este tempo e ter sido tão simpática aqui com a delegação de Vila Real e partilhar o seu saber. Espero que num futuro muito próximo seja possível, quando vier a Mirandela, temos que combinar nessa altura, fazermos até aqui um curso mais aprofundado sobre estas questões da família. Tem todo o gosto. Quando for possível fazermos uma espécie de seminário, ou seja, fazermos um conjunto, não só um tema, mas fazer vários temas de diferentes áreas do direito, e será uma das colegas certamente a convidar, para além da sabedoria também a simpatia, que também é importante nestas coisas. Obrigada. E pronto, e agradecer, e numa próxima oportunidade estejamos todos juntos, e também agradecer ao Conselho Regional do Porto por esta ferramenta que nos dá, pode-se assim dizer, às delegações, e têm sido sempre prestáveis neste campo, e ao Departamento de Informática, e portanto, e obrigado também aos colegas que também estão a assistir e que tiveram a paciência daqui de nos estar a ouvir, e numa próxima oportunidade, portanto, daqui a um mês teremos aqui uma nova conferência, não sobre arrendamento, mas sim sobre a ação executiva, que também não é assim tão fácil, e sobre as leis do Covid, mas também oportunamente iremos anunciar através dos meios informáticos, e pronto, e mais uma vez agradecer à doutora e até breve. Obrigada, foi um gosto, boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde, portanto vou encerrar e colegas, um bem-aja e tenham as precauções em relação a esta doença do Covid-19 e até breve. Muito obrigado, doutora. Era essa, doutor, foi um gosto.